Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. O Senhor é Deus. Exaltamos, adoramos o teu santo nome. Ele é Deus. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 13 de maio de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 6, onde a Bíblia nos diz assim: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Glórias ao Senhor por estes versos que nos alertam quanto à nossa língua. Língua. Apóstolo Tiago também vai escrever que aquele que não peca no falar, perfeito varão é. Que nós tropeçamos em muitas coisas, mas nós tropeçamos tanto na nossa própria fala. Nós precisamos, de modo urgente e emergente, vigiar a nossa língua. Sabia que a Bíblia nos diz que nós vamos pagar um preço por cada palavra frívola, por cada palavra desnecessária? Agora, imagina você pelas palavras de um teor que causa danos nas pessoas, de um teor maléfico. Nós precisamos vigiar esse nosso órgão tão pequeno, comparado ao leme de um navio. O leme de um navio talvez seja a parte menor do navio, mas é o leme que dirige todo aquele grandioso meio de transporte. O navio pode ser gigantesco e o leme é tão pequeno comparado ao navio, mas é ele que dirige todo o navio. Assim é a língua. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, escrito pelo nosso irmão Salomão, que na nossa língua tem poder de morte e de vida. É por meio da nossa própria fala que nós podemos abençoar, mas nós podemos amaldiçoar. A Bíblia também nos diz: quer ter dias felizes, vive em paz com todos. Refreia a língua. Quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua. O famoso pensar antes de falar. Contar até 10 antes de falar. Porque aquele que fala precipitadamente peca. A precipitação, ela é pecado. Nós temos que ser menos reativos ou reagir somente com coisas boas. A questão é que nós temos um caráter tão vingativo, um caráter
tão corrompido. E assim nossas falas são carregadas às vezes de ódio, de vingança, de rancor, de críticas, mas de críticas pejorativas, de críticas que destroem. Fofoca. Cuidado com a fofoca. Uma das coisas que Deus abomina e que odeia é irmão que coloca irmão contra irmão. É aquele que coloca irmão contra irmão. E dentro da irmandade. Às vezes você tem usado a sua língua para fofocar, para falar mal das pessoas para outras pessoas. Existe um ditadinho que diz assim: quando Pedro fala de João, ele fala mais de si do que de João. E quando alguém chegar em você para falar que outra alguém falou de você, como que ele ouviu de você se ele não oportunizou a fofoca? Nós temos que ser daqueles que reagem mediante a fofoca, deixando a pessoa até a falar sozinho. Ou nos posicionar mediante fofocas, dizendo: eu não quero ouvir, eu não estou aqui para falar de ninguém. Mas nós somos daqueles coniventes com a fofoca. Cuidado com a sua língua, porque quando você pensa que você está amaldiçoando alguém, você está amaldiçoando a si próprio. Porque Deus ouve todas as coisas, Deus vê todas as coisas. A reclamação, a murmúria vem por meio da fala. São tantas coisas, são tantos pecados, é mundo de iniquidade a língua. São tantas iniquidades que são expressas por meio da sua fala. Fala rancorosa, fala carregada de ódio, fala carregada de inveja, fala carregada de orgulho próprio, fala carregada... Cuidado. Nós temos que cuidar com a nossa fala, porque por meio da nossa fala nós atraímos tanta maldição para a nossa vida. Falas desnecessárias. Nós precisamos repreender a nossa língua. A Bíblia nos diz que nós devemos estar prontos para ouvir, mas tardios para falar, tardios para irar. Eu costumo dizer: se você não estiver pronto para ouvir, é melhor que não ouça. Porque se você pensar que aquilo que você vai ouvir vai gerar ira, vontade de falar e falas desnecessárias, evite ouvir. Agora, se você ouvir, filtre o que edifica, retenha somente o que edifica e deixa sair no outro ouvido sem ser reativo por meio da vingança, sem ser reativo por meio da ira, sem ser reativo por meio da incredulidade. Porque às vezes nós vemos cenas que causam incredulidade, que potencializam a nossa incredulidade. E às vezes nós expressamos por meio da fala. Cuida com essa língua. Repreende, exerça o domínio próprio sobre ela. Porque muitas coisas que nós vivemos é reflexo daquilo que nós falamos. Comece a usar a sua língua somente para abençoar vidas. Livra da linguagem torpe, da linguagem pornográfica, maliciosa. Comece a edificar vidas. Comece a declarar que a sua família é bênção ao invés de ficar reclamando uns dos outros. Comece a declarar que a sua vida é cheia de conquistas. Ora, crie, por isso comuniquei. A nossa comunicação, a nossa fala deve ser carregada de fé, de verdade, se de fato vivemos pela fé. A nossa fala carrega quem nós somos. A boca fala do que está cheio o coração. Enche o seu coração de fé, enche o seu coração de esperança, enche o seu coração de amor, enche o seu coração de Deus, porque Deus é amor. Nós precisamos abençoar,
abençoar. Quando nós abençoamos as vidas que estão ao nosso redor, o Senhor nos abençoa. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. O Senhor disse a Abraão. Portanto, comece a abençoar vidas, porque existe uma promessa na vida de alguém onde o Senhor disse: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Quando nós fazemos para Deus, Deus faz por nós. Quando nós obedecemos a palavra que nos diz a refrear a nossa língua, Deus faz por nós. Quando nós agimos conforme Deus agrada de nós. Portanto, cuida com o seu poder de fala. O que você já falou hoje? Porque às vezes você abriu os seus olhos e já começou a reclamar. Ou já teve até uma contenda com alguém aí dentro da sua casa. Dentro da sua casa você já começou a ter contendas, a falar o desnecessário. Repreenda agora. Escolha um cantinho aí agora, vamos para algum lugar e vamos orar juntos. E nós vamos até mesmo reconhecer os nossos erros por meio da fala e pedir a Deus que nos perdoe e que queime com brasa a nossa língua, os nossos lábios. Senhor meu Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Deus, nos faça cheios da tua presença, cheios do teu mover, ó Deus, sê conosco. Nos faça cada dia mais voltados a te servir, a te adorar. Ah, Senhor, eu exalto o teu nome, que os nossos lábios exaltem o teu nome, glorifiquem o teu nome. Deus, em nome de Jesus, se o meu irmão, minha irmã que me ouve, disse algo que te desagrada, Deus, e o Senhor provocou, convenceu ele dessa fala desnecessária, Deus, perdoe, provoque o arrependimento, perdoe, Deus, que as suas misericórdias nos alcancem nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, e olha para frente, esqueça as coisas que para trás ficaram, prossegue para o alvo, tenta ser melhor agora, busque ser melhor e repreender essa fala desnecessária. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.